A gente descobriu em março, a gente operou em abril, fiz a quimioterapia em maio e em junho caiu o cabelo. E em julho a gente casou. Olá, pessoal, eu sou a Isa. Eu sou o Léo. E juntos somos Vida Sem Trilhos. E tá frio. E hoje falaremos sobre... A pedrinha no caminho antes da gente se casar. É. Inesperada. A mosca que pousou na nossa sopa da mesa de casamento. Uma coisa que a gente nunca iria imaginar, nem pra gente, nem mais pra ninguém, né? Não. Não é mais pra ninguém, porque a minha família é uma família que já teve um grande histórico já, né? De câncer, de tumor e tal. E 3 dos meus 4 avós tiveram. Minha mãe teve. E aí eu tive descoberto aí menos de 6 meses antes do casamento, da data do casamento que já estava marcada, agendada com tudo. Com fotógrafo, com músico, com tudo. Aí em março eu descobri que eu tava com um carcinoma embrionário. Que é um tumorzinho pequenininho assim. Estava pequeno, né? Pequenininho, mas perigoso. Pode estar grande. É. Eu tava com um negocinho pequenininho na minha pelota. No meu testículo. Bom, cronologicamente, essa história começou em março do ano passado. Nossa, ano passado, tão perto. É. Parece que não tá tão longe. Faz 1 ano e 2 meses agora. Sim. Que a gente descobriu. E foi um fim de semana que a gente tinha voltado pra Catanduva pra visitar os pais do Léo. O que Catanduva tem a ver com isso? Você começou a falar que tava com uma dorzinha aqui embaixo, na fossa ilíaca direita. E aí, eu, como boa cirurgiã, fui lá, examinei aqui e tal, apertei, porque dor aqui nessa região, na parte inferior da barriga do lado direito, pode ser apendicite, né? E é bem mais comum em homens do que em mulheres. E aí eu pensei logo em apendicite, fui lá, examinei, não tinha nada que parecia no exame físico que parecia apendicite. Eu falei, pode ficar tranquilo, apendicite não é, isso aí vai passar. E também examinei pra ver se tinha hérnia, também não tinha. Aí ele continuou o fim de semana, de vez em quando ele falava, ai, tá doendo aqui, tá um pouco incomodando. Mas como ele não tinha mais nenhum sintoma, nada, a gente acabou deixando de lado. Deixa eu só fazer um parênteses aqui nessa parte que a Isa falou que tava doendo, incomodava essa dor. É que não tem como ela saber porque ela é mulher. Mas quem é homem sabe, é a mesma dor que a gente sente quando a gente toma alguma pancada no testículo, quando a gente bate em algum lugar. É o mesmo caminho que faz, que sobe pela barriga, que vem meio pro lado, sabe? Então, quem é homem, quem já passou por uma situação... Levou um chute no saco. Sabe onde é essa dor. E se tivesse a dor, relacionaria na hora com o testículo, entendeu? Então, por isso que eu tava meio preocupado, acabei falando assim pra ela, se não, se fosse em qualquer outro lugar, talvez eu teria guardado pra mim. Sim. E aí, provavelmente por ter esse relação com a dor do testículo, ele se fez o autoexame, né, amor? Um dia eu tava com essa dor, já fazia aí uns 2, 3 dias que tava me incomodando. E aí eu, como eu relacionava a dor com o testículo, eu resolvi fazer um autoexame em mim no banho, no domingo. Que aí eu percebi um carocinho, sabe, no testículo assim, bem pequeno, mas anormal. Não doía, não sentia nada, só doía aleatoriamente, não quando apertava, doía durante o dia, assim, aqui é a parte da barriga. Mas quando eu apertava, quando eu fui lá examinar, não. E aí a gente passou o final de semana em Catanduva, resolvemos voltar na segunda-feira, e aí então eu comentei com a Isa. Aí eu falei pra ela que eu tinha achado um carocinho lá e tal, e pedi pra que ela examinasse, pra que ela visse. Então, eu lembro exatamente essa parte, porque ele tava me levando pra Campinas e eu tinha que ir direto pro hospital, que eu tava fazendo residência.
E aí a gente tinha saído do carro, acho que pra deixar algumas coisas no apartamento, o hospital era bem ali perto. Já tinha deixado as coisas, descido e tava indo a caminho do hospital, tinha acabado de sair do elevador e ele comentou pra mim. Eu falei, nossa, amor, agora você foi me falar que tem uma bolinha aí, eu vou ter que te examinar, vamos subir de novo. Aí eu já fiquei nervosa, né? Aí na hora a gente subiu de novo, foi lá pro apartamento e eu fui examinar ele. E realmente dava pra palpar essa bolinha endurecida no testículo direito. No momento, subconscientemente, eu imaginei bolinha dura, nódulo duro e que tá doendo, pode não ser coisa boa, pode não ser uma coisa muito simples. Não era exatamente uma bolinha, né? Parecia uma inervação mais dura. Era um nódulo, não era bem delimitado. E não era uniforme também. Como se fosse uma verruga ali dentro. Bom, e aí eu fui pro hospital com isso na cabeça e falei, vou conversar com os meus colegas urologistas residentes lá também do hospital. E aí, por incrível que pareça, entra de novo o Tabela, que é o Euclides, que foi aquela pessoa que atendeu ele no acidente. No acidente, fez o primeiro atendimento. Se ele você estava ainda não em Campinas viu, fazendo urologia no mesmo hospital que ela. Se você ainda não viu o vídeo sobre o acidente, vai lá, a gente vai deixar o card aqui em cima. Pra vocês irem lá ver. Tem 2 vídeos contando tudo certinho. E naquela época, o Euclides era residente de cirurgia geral lá em Catanduva. E aí ele terminou e foi fazer urologia e por um acaso, né, tava fazendo urologia no mesmo hospital que eu fazia cirurgia geral. Então eu cheguei pra ele, conversei e expliquei, ele tava sentindo uma dor, eu senti ali um nódulo. O que pode ser? Uma infecção? Alguma coisa? Ele falou assim, olha, pode ser uma epididimite, uma orquite, que é uma infecção, uma inflamação ali daquela região. Mas homem novo com dor no testículo ou algum nódulo, a gente sempre tem que fazer um ultrassom. Porque pode ser tumor também. Aí na hora eu liguei pro Léo e falei, amor, você tem que ir em algum lugar fazer um ultrassom. E aí ele pesquisou um lugar, ele tava lá em Vinhedo, foi fazer um ultrassom. Nessa época eu morava com os pais dela em Vinhedo e tava desempregada. E assim, não tinha plano de saúde, não tinha nada, claro, então a gente teria que usar recursos nossos. E normalmente não é muito barato, né? São esses exames. Então... Aí ele foi lá e ele fez. Só que esse exame não deixou muito. Ele ficou meio em cima do muro, sabe? Pode ser um tumor, mas não pode, tem que relacionar com dados clínicos, não ajudou muita coisa. Como o Euclides já tinha falado pra mim que era muito importante ele fazer esse ultrassom de uma boa qualidade, ele falou, olha, traz ele aqui no hospital, a gente conversa com o radiologista daqui e a gente tenta fazer um ultrassom por aqui. Eu consegui levar ele lá no hospital e eu acompanhei o exame dele lá, de novo, olha. Muito engraçado contar agora que eu lembro da tomografia na época do acidente e agora desse exame. E aí o radiologista, que já era colega, eu sempre discutia casos com ele, foi fazendo e olhando pra mim e fazendo, e ele realmente falou, e aí ele falou aquele mediquês assim, né, pra tentar que o Léo não entendesse. Mas assim que ele terminou o exame, ele falou assim, olha Isa, isso aqui é tumor, não tem jeito, tem vascularização grande, é irregular, tem focinho de porco, rabinho de porco, orelhinho de porco. É porco. Por que tem tanta pata de porco no teto? Porco-aranha, porco-aranha. E aí eu gelei, mas ao mesmo tempo falei, não, então vamos rápido atrás disso, ver o que tem que fazer. E aí no mesmo dia a gente já passou em consulta com a urologia lá do hospital mesmo, com o Euclides e o chefe dele, da equipe. E eles já falaram pra gente que teria que fazer a cirurgia, né, amor? Sim, porque apesar de ser bastante pequeno ainda, ser só um nódulozinho pequenininho no testículo, ele já estava no estágio 2 já. Então já não era mais uma coisa tão inofensiva. Ele poderia ter atingido a corrente sanguínea já.
ou seja, ele já poderia ter espalhado para outros lugares. Então a gente tinha que correr contra o tempo ali para tentar fazer tudo o mais rápido possível. Sim, aí eles pediram alguns exames de sangue, marcadores e uma tomografia para ver se realmente não tinha metástase, porque se já tivesse metástase, aí o tratamento, o tipo de cirurgia seria outro. Então, só que a gente só saberia os tipos de qual tipo que era quando tirasse e mandasse para análise. Tumor de testículo normalmente se retira o testículo inteiro. Tem algumas pessoas que tiram só a parte do tumor, mas o mais comum é realmente já tirar o testículo inteiro. Então foi programada a cirurgia e a gente conseguiu a cirurgia logo. Eu também acompanhei o Léo no centro cirúrgico. Graças a Deus foi uma cirurgia de porte pequeno, assim. Faz um cortinho assim embaixo da barriga e tira pela barriga o testículo. E o Léo tava morrendo de medo. Minha primeira cirurgia, gente. E aí foi feita anestesia hack Nem e a hack, só uma mas- sedação, assim, pra ele dormir, né? Não foi anestesia geral. E ele não parava de conversar comigo, até que a anestesista virou pra mim e falou assim: ô Isa, você pode ficar um pouquinho longe, porque senão ele não vai dormir. Aí A sedação eles não tiveram apagava que me eu. tirar da sala quase. Aí eu fiquei lá no cantinho, olhei, deu tudo certo. E a recuperação da cirurgia em si foi bem tranquila. O problema é que a gente tava com um problema com as biópsias lá no hospital e tava demorando muito para sair o resultado das análises. E a gente tinha muita pressa, porque a gente precisava saber o resultado da biópsia do tumor que foi retirado para saber que tipo de quimioterapia o Léo ia ter que fazer, se ele ia ter que fazer quimioterapia ou não. Dependia tudo dessa análise. E a gente estava quase no mês de maio, e a gente ia casar em julho. 2 meses do casamento, gente. Aí a gente teve que pagar particular essa biópsia para tentar ir mais rápido. E mesmo assim, demorou 15 dias no total. Porque primeiro saiu o primeiro resultado, que era... que falava que não dava para identificar muito bem que tipo de células que ia precisar de um estudo mais aprofundado, que é a imunohistoquímica. E aí demorou mais uma semana para eles passarem pra gente. E o tipo de tumor do Léo foi o carcinoma embrionário, que na verdade não é o mais comum. O mais comum é o seminoma. E o carcinoma embrionário ele é mais agressivo do que o seminoma. Então, essa notícia, quando eu recebi, eu lembro, eu estava no carro, me ligaram do laboratório para falar que estava pronto, e aí eu fui, consegui abrir pelo celular o resultado, e foi outro susto, assim, que eu tomei, porque eu estava esperando uma coisa, e veio outra coisa que era mais agressiva, e que talvez fosse ter consequências ruins, assim, né, pra gente, pro Léo. Sim, para minha família também foi um choque muito grande, porque apesar de todas essas especificações de tumores diferentes, locais diferentes e tal, o carcinoma foi o que matou meu avô, o pai da minha mãe. Então, a hora que você ouve o tipo de tumor, um carcinoma, aí já imagina que é igual ao que o outro teve, que morreu, entendeu? Então isso aí já causa um pânico maior, um desespero maior. Mas não era em outro local, não tinha infectado nada ainda. Aí a gente começou a ter as consultas com o oncologista para ela falar os próximos passos que a gente ia ter que tomar, né? E isso chegando cada vez mais perto do casamento, e a gente, quem casou recentemente ou lembra de como foi feito o casamento sabe como é que é a loucura, né? As pessoas que iam casar, na verdade, nessa época da pandemia também devem estar... Devem ter cancelado tudo, né? Porque não pode estar tendo nada, exato. Um estresse. E aí a gente começou a ter consultas com ela, uma doutora super simpática, apesar dela ser muito profissional, muito direta. Ela era muito empática, na verdade, com a gente. Ela sabia se colocar no nosso lugar, que era uma posição difícil ali naquela época. E eu lembro que a única coisa que eu não queria
era ter que fazer quimioterapia pro meu cabelo não cair, porque eu ia casar. E uma das coisas que eu sempre gostei mais em mim foi o meu cabelo. Não pode. Você me coisa. Você me cospe. Para de me cuspir. Você tá me cuspindo. Não, para aí. Que não vai embora. Que não vai embora. Porque gosta de mim. Você tá me cuspindo. Enfim, a gente teve a consulta com ela. Tava lá na consulta, eu lembro ainda como se fosse ontem. E aí ela parou, ela olhou tudo, ela tava olhando no computador todos os exames, os marcadores lá de sangue e tudo mais. A gente levou o exame imunohistoquímico para ela ver qual seria o próximo passo. Ela olhou pro exame, olhou pro computador, ela tentou enrolar, eu percebi que ela tentou enrolar. Aí ela colocou as duas mãos em cima da mesa assim, falou, cara, desse jeito ela falou pra mim, cara, eu tenho uma notícia não muito boa pra te dar. A hora que ela falou aquilo, eu já sabia que ela ia falar. Que era o que eu menos queria na época, né? Ela falou, bicho, tua quimioterapia vai começar na segunda-feira. Tá, você vai ter que fazer uma semaninha, só uma semana. Vai ser 5 dias, segunda a sexta. Pode ser que o seu cabelo não caia. Eu já vi gente que o cabelo não caiu, já vi pessoas que o cabelo não caiu, mas ele pode cair. E ele pode crescer de outra forma, tá? Você pode nunca mais ter esse cabelinho que você tem. Aí eu falei, não, mas como assim? Não acreditei naquilo. Eu falei, nunca vi isso. Alguém fazer quimioterapia, o cabelo cair e crescer de outro jeito. Nunca tinha visto, sabe? Tem até casos na internet, assim, se pesquisar, você acha. Mas eu nunca tinha visto. E eu sou meio cético pra essas coisas, né? Pra eu acreditar eu tenho que ver. Eu sei que aquela hora que ela falou que eu precisaria fazer a quimioterapia, eu desabei, né? E você bloqueou? Você falou, não vou fazer. Não, eu desabei, eu nem lembro o que aconteceu depois disso, porque eu saí primeiro que a Isa continuou lá. Aí você foi lá fora sozinho. Aí eu fui lá fora sozinha. Chorei. Chorei que eu não queria que ninguém chegasse perto de mim. Aí apareceu uma pessoa que na hora eu tive muito ódio dela. Mas é um cara muito legal. Que eu gosto muito dele, eu amo muito ele. Que é o Lucas. O Lucas? Sim, você não lembra? Que Lucas? O Resident, lá do GAT. Ah, o Lucas! Sim, verdade, o Lucas. Ele que me viu naquela situação Que era que eu não meu queria. parceiro de residência. Ele que me viu naquela situação que eu não queria que ninguém me visse. Ele chegou do meu lado, ele falou, o que tá acontecendo? Cara, eu não conseguia contar pra ele. Falei, cara, vai acabar com o meu casamento isso aí. Ele falou, cara, isso é um cabelo. Mas pra mim não era, né? Não tinha como explicar. Porque a gente nunca tem como explicar essas coisas pros outros, né? É uma coisa muito interna nossa. Mas eu sei que ele ficou ali uma meia hora comigo ali, me apoiando e tal. Depois a Isa saiu, ele conversou com a Isa também. E... muito mais do que o do acidente, que foi um vídeo que foi um dia que apagou automaticamente da minha cabeça. Esse é um dia que eu gostaria muito de apagar, mas que eu lembro cada detalhe dele. Que a gente não seleciona, né? Que a gente consegue lembrar. E aí eu falei, não vou fazer quimioterapia nenhuma. E saí da sala lá da oncologista com a Isa. Eu acho que a Isa continuou lá depois ainda pra conversar com ela. Ah, eu conversei. A gente teve que discutir algumas datas, porque a médica também ia entrar de férias. É, verdade. E aí a gente
ela foi muito, muito atenciosa, porque eu lembro que a gente se debruçou num calendário e começou a fazer as contas Sim. de quantos dias ele ia ter que fazer a químio, depois quantos dias que ele ia ter que tomar umas injeções em casa, e aí depois de quanto tempo que ele poderia viajar, porque a nossa lua de mel também já estava marcada, e se ele fosse recém-feito químio para lua de mel, na verdade ele não poderia ir, porque a imunidade dele estaria muito baixa e não é indicado você viajar e ir para um outro país, sendo que você não sabe se ele passasse mal não teria assistência. Então, tudo isso foi passando na nossa cabeça e a gente foi tentando planejar. E o Léo, a primeira reação dele foi realmente de abortar. Ele falou, não, eu não vou fazer quimioterapia agora, eu vou fazer depois do meu casamento e pronto, acabou, essa é a minha decisão. E nem era de férias que ela ia sair, não. Ela ia sair do hospital. Você lembra? Não, ela saiu depois, mas nessa época ela saiu uma semana de férias, até que eu acho que demorou uma semana. Ah, tá. Mas Pra ela começar. sabia que ela ia sair já, e aí ela fez uma coisa que poucos médicos fariam. Que é passar o contato dela pessoal e falar assim, se você precisar de qualquer coisa, você Verdade. me liga, me manda mensagem que eu vou te ajudar. Independente se eu tô nesse hospital ou não. Sim. E aí foi uma série de conversas que eu e o Léo a gente teve. E lógico, no calor ali do momento, ele tendeu a se proteger dessa forma, mas aí depois ao longo dos dias ele foi entendendo que o melhor pra ele era isso, não era esperar. Porque um dos motivos que ele teria que fazer a quimioterapia é que no anátomo patológico, na biópsia, veio como que o tumor já tinha invasão angiolinfática. O que é? Ela já estava invadindo os vasos, tanto sanguíneos quanto linfáticos. E isso significava que poderia ter micrometástases que não dava para ver na tomografia, por exemplo, em outros lugares do corpo dele. Que se ele não fizesse essa quimioterapia para tratar essas micrometástases e acabar com elas o mais rápido possível, isso poderia acabar se proliferando e daí a algum tempo ele ia estar com um monte de metástase, sabe? Independente de ter tirado o tumor inicial ou não. Então a gente conversou muito e ele topou em fazer a quimioterapia, né? Não foi nem por vontade, eu acho que foi mais por apatia, sabe? Eu já não tava mais muito... Tem uma hora que você tem que desligar seu ligômetro. Faz o que quiser, que tiver que fazer, eu já não quero mais saber de nada. E aí, assim, também foi bom que sua mãe veio de Catanduva, né? Ela veio ela ficou a semana da quimioterapia inteirinha comigo, que ela ia todo dia lá. Isso, ela ia todo dia com ele lá, porque eu tava trabalhando, então era difícil eu conciliar os horários. E aí ele ia todo dia lá no hospital, tomava quimioterapia, né? E aí passou essa semana e o cabelo do Léo não caiu. Eu tenho até uma sequência de fotos na quimioterapia, tirando foto assim, porque eu imaginava que ia cair durante a quimioterapia. Aí todo dia que eu ia, chegava lá de manhãzinha e batia uma foto, uma selfie, pra ver se o meu cabelo tava igual. Tem. Você pode pôr no vídeo. Tem e não mudou nada. Todos os dias o cabelo tava igual. Não caiu. Aí eu não sei se eu tava frustrado ou se eu tava feliz. Porque eu fui achando que ia cair. Caiu, mas não na semana da quimioterapia. Caiu depois. Na semana da quimioterapia o Léo ficou super bem, né, amor? Alguns dias ele se sentiu um pouco mais cansado, mas não teve náusea nem vômito. Não tive. Comeu bem, aliás, comeu mais do que comia, né? Deu fome, verdade. Ela falou que ia dar fome. Porque tinha corticoide junto. E aí, uma semana que realmente o cabelo do Léo começou a cair. Mas, no mês seguinte. Mas? Aham. Então quase um mês pra cair. Não, foi uns 15 dias. Foi uns 15 dias. E se você fizer as contas, ele fez uma semana de quimioterapia, depois mais 15 dias pro cabelo cair, ele realmente ficou careca quando? No casamento. Em junho, né? Em junho, na metade de junho. Fiquei careca na metade de junho. Meu casamento era 6 de julho. Ia dar tempo de crescer? Ia sim. E aí no final
Leozinho casou careca. Caso careca, careca. Que nem as fotos que vocês estão vendo aí. Vocês vão ver. Mas graças a Deus foi um ciclo só de quimioterapia que ele precisou. Então a gente pôde... Quando chegou o casamento, a lua de mel, já fazia quase um mês que ele tinha feito. Então a imunidade dele já estava melhor. E a gente pôde casar e ter a nossa lua de mel com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Sim. Gente, apesar de ser uma história triste, né? Não é legal, ninguém que tem isso gosta. A gente foi abençoado, conseguimos sair assim por cima e tal, não tivemos grandes sequelas nem nada. Então foi mais um aprendizado, né? Foi mais uma experiência para nós, porque tudo que acontece na nossa vida está preparando para o que ainda vai acontecer. Sim. Então eu acho que isso no final tornou a gente mais forte, com certeza tornou. Tanto eu quanto a Isa, que também sofreu muito na época. E nem consigo falar que eu fui o que mais sofri, porque... Cada um sente. Não dói, né? Não dói. Tipo, eu fiz a cirurgia, fiquei ali dolorido 2 dias. Mas depois a quimioterapia também era horrível, dava ânsia, mas é um sentimento muito ruim, mas eu acho que é muito pior para quem está acompanhando, para quem está apreensivo e não sabe o que vai acontecer com a pessoa. Então, tô aqui. A única coisa que mudou em mim foi que eu engordei um pouquinho e que o cabelo caiu. E agora tá cacheado? Agora tá cacheado. Vou deixar ele crescer ainda e vou filmar pra vocês verem. Não tá legal. E aí a gente continua fazendo acompanhamento, né? Com exames e... Porque uma vez que você teve câncer, você tem que acompanhar de perto, porque é uma doença muito traiçoeira. Sim. E que a gente não pode deixar ela passar na nossa frente. A gente tem que estar sempre A na gente frente tem que acompanhar durante 5 anos, eu acho, de 6 em 6 meses, durante 5 anos, pra ver se ele não tem uma reincidência, se ele não nasce em outro lugar. E essa foi mais uma pedra que a gente tirou e colocou na mochila. Que agora a gente tem mochilas pra carregar pedra. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like. Inscreva-se aqui no nosso canal, que significa muito pra gente. E até uma próxima. Sim, quando vocês se inscrevem, vocês motivam a gente a continuar com as nossas histórias, contando pra vocês. Porque pode ter algumas pessoas passando pelas mesmas coisas e não sabem como lidar com isso. A gente tenta ajudar. Isso. Tá bom? Muito obrigado. Uma ótima semana. Tchau. E tchau, tchau.